Olá, como vai você? Vamos ter agora a nossa primeira aula de noções de inteligência e contra-inteligência com o propósito de alcançar o concurso da ABIN. Antes de falar exatamente o que é inteligência e contra-inteligência, é preciso que nós passemos um pouquinho a respeito de alguns temas globais e que têm chamado a atenção, não só do Brasil, mas de todos os serviços de inteligência do mundo. Vamos lá. Primeiramente, a questão do narcotráfico. É um tema global relevante, uma vez que esse tipo de atividade traz extremas complicações para os países. E o narcotráfico ele não está restrito a determinado país. Nenhum país é mais ou menos privilegiado. Os prejuízos causados por isso são imensos. Portanto, o narcotráfico é um primeiro tema global que nós vamos abordar. Ora, alguns países têm sido, inclusive, fruto na mídia, de que incentivam o narcotráfico. Provavelmente você deve ter ouvido as últimas notícias nos jornais a respeito disso. Há uma grande preocupação entre os países produtores de coca, por exemplo, já que uma grande quantidade dessa coca é destinada ao tráfico de entorpecentes. É uma preocupação da inteligência mundial. Em segundo lugar, as questões ambientais. Parece uma coisa muito simples, afinal de contas é muito tranquilo trabalhar questões ambientais. Engano. As questões ambientais têm trazido extrema complexidade no relacionamento entre países. E por quê? Porque os interesses a respeito das riquezas dos países, e o Brasil é um país extremamente rico nessa área, têm trazido países que procuram invadir de uma maneira oficiosa, de uma maneira por fora, por trás dos bastidores, a fim de retirar questões relacionadas à biodiversidade, valores, raízes, plantações, princípios ativos de remédios e de medicamentos que são feitos no mundo inteiro. Acredita você que produtos extremamente nacionais, como por exemplo o açaí e o cupuaçu do Pará, já foram fruto de biopirataria? Outra coisa importante, a questão dos direitos humanos. É notório que países que têm baixo respeito aos direitos humanos trazem extremo conflito interno. E conflitos internos acabam sobrando para os demais países. Portanto, esse também é um dos temas globais da inteligência mundial. Movimentos ecológicos. Recentemente, ouvimos falar até de ataque a navios de pessoas que têm interesse em proteger o meio ambiente e a ecologia de outros países. A questão das baleias, a questão do bacalhau, a questão dos pinguins, todos esses problemas têm sido fruto de estudo da inteligência mundial. Mas um fator é extremamente complicado. Quem é? O problema das organizações criminosas, principalmente as terroristas. E há uma ênfase maior no estudo daquelas que são baseadas no fundamentalismo islâmico. Por que isso? Porque o fundamentalismo islâmico associado à religião coloca no íntimo de cada um daqueles possíveis terroristas uma energia muito maior, uma luta muito maior, uma preocupação muito maior em realizar os seus objetivos. Esse é também tema global muito relevante. Claro, há problemas que são estratégicos, tanto países da América do Sul para países da América do Norte, Europa, Ásia. Quais são eles? O terrorismo, o comércio ilegal de componentes radiológicos e nucleares. Provavelmente você ouviu falar também recentemente de um conflito que envolve o Irã, já que o Irã tem procurado promover a bomba nuclear, ainda que isso não seja oficial. O enriquecimento do urânio é uma preocupação. E a grande pergunta é, como é que esses países conseguem componentes radiológicos? Como é que eles conseguem, por exemplo, o urânio? Há um comércio ilegal gravíssimo que envolve diversos países, que envolve pessoas de diversos países, principalmente países que desativaram as suas bases nucleares. Um exemplo, a ex-União Soviética. Finalmente, o tráfico transnacional de drogas e de armas. Quando nós vemos terroristas ou criminosos utilizando armas de grosso calibre, armas pesadas, no Brasil, a pergunta é, de onde vêm essas armas? Evidentemente não são produzidas no Brasil. É responsabilidade de cada Estado utilizar a segurança pública para defender as suas necessidades, para defender o seu povo. No entanto, a preocupação é,
de onde vêm essas armas. Portanto, o tráfico transnacional de drogas e armas é um tema global extremamente relevante. Por isso, a Organização dos Estados Americanos fez a Declaração sobre Segurança nas Américas, que inclui essas ameaças, mas também novas ameaças. Uma delas, a pobreza extrema, que é um fator de instabilidade, o tráfico de seres humanos e também os ataques à segurança cibernética. Evidentemente, nós temos uma grande alegria com a globalização. Nós conseguimos acessar o mundo inteiro através da internet velozmente. Mas lembre-se, conseguimos acessar outros países. Outros países conseguem acessar o nosso. Portanto, a segurança cibernética é uma preocupação que a Organização dos Estados Americanos colocou como tema global, tema importante. Muito bem, na próxima aula nós vamos falar então a respeito de temas estratégicos na América do Sul. Eu espero você lá.